dentro do existencialismo, tá? Tem mais alguma dúvida, pessoal, da reelaboração? Não? Então, podem colocar o nome e o número aí, se é do terceiro A ou do terceiro B aí no nosso chat, para ficar registrada a nossa presença. Valeu, Caio. Esperar terminar, entrar a turma aí. Faltam 2 alunos só entrarem. Turma, então a gente vai falar do Heidegger e do Sartre, hoje finalizando aí os nossos existencialistas, e na próxima aula eu vou pedir para, por favor, vocês não faltarem, a gente vai fazer 2 questões, 2 ou 3 questões do existencialismo, que são questões da segunda fase da Unesp, tá? A gente vai fazer uma atividade valendo nota aí, mas eu vou fazer com vocês. Então, a ideia é a gente fazer juntos, para vocês perceberem o tipo de linguagem que cai essas questões no vestibular, tá? Porque as questões da prova são questões de vestibular, mas aí é de alternativa. A gente vai fazer as dissertativas juntos aqui, vai ser uma aula de atividade, beleza? Então, eu vou pedir para que vocês não faltem, porque vai ser uma aula para vocês tirarem dúvida, perguntarem, tudo que vocês tiverem dúvidas ali sobre as questões, a gente vai estar juntos aqui na próxima aula, tá? Turma, e o mesmo esquema. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode parar, abrir o microfone e falar aí, porque eu vou usar os slides, né? Não tem um jeito mais prático aí do que slides para dar aula EAD. E aí, qualquer questão que vocês tenham, vocês podem perguntar, tá bom? Por favor, participem aí, perguntem. Se alguém escrever no chat, me avisa também, porque eu não estou enxergando o chat, tá? Nas últimas aulas aí eu falei para vocês do Kierkegaard, daí eu mostrei como que o Kierkegaard vai influenciar na literatura, né, na literatura do século XX. O Kierkegaard é um filósofo do século XIX. Uma outra influência do existencialismo também, que é do século XX, é a fenomenologia. A gente vai falar muito rápido da fenomenologia, especificamente do Russell, tá? E aí depois eu vou retomar a fenomenologia para falar de Merleau-Ponty. Então, hoje é só para vocês perceberem essa influência da fenomenologia lá no existencialismo. A ideia é essa, que eu vou retomar esse assunto um pouco mais para frente, combinado? Então, o que é a fenomenologia? Como que ela surge aí? A fenomenologia, ela vai surgir com Russell, entre 1859 a 1938, especificamente no campo da matemática. O Russell, ele vai ser um filósofo que vai desenvolver a lógica, tá? Principalmente a lógica da linguagem também. E o que é essa fenomenologia? Ele vai usar a psicologia e a filosofia, que vai trabalhar com as questões humanistas, das relações humanas, e também de como que a gente conhece os fenômenos que acontecem no mundo, né? O Russell vai tentar entender essa lógica de como cada um, com a sua subjetividade, consegue conhecer, dar um parecer específico sobre os fenômenos que acontecem no mundo e que todos têm aquele olhar, né, sobre aquele fenômeno, mas como que isso vai funcionar. Então, será que a gente pode conhecer realmente as coisas como elas nos são dadas? Um fenômeno político, um acontecimento social, da onde que a gente faz esse juízo e qual seria o juízo correto sobre aquele acontecimento? É isso que o Russell vai tentar compreender, tá? E, na verdade, a saída dele é bem bacana, né? Eu gosto bastante aí da fenomenologia do Russell, principalmente do Merleau-Ponty. Então, ele vai renovar essa reflexão sobre o conhecimento, especialmente sobre a relação entre o sujeito e o objeto. Objeto aqui não só o objeto físico, mas vocês podem tomar também como objeto um fenômeno, um acontecimento social ou político, onde todo mundo tem aquele olhar, cada um do seu ponto de vista, do seu lugar, da sociedade diferente, né? Então, por exemplo, as classes sociais, de maneiras diferentes, fazem o mesmo juízo, o mesmo julgamento sobre um determinado fenômeno, um determinado acontecimento. Então, é isso que ele está tentando compreender aí. Então, para ele, é preciso purificar essa relação para recuperar ao extremo a realidade das coisas, descoisificar a consciência. Como assim descoisificar a consciência? Quando eu vou construir um juízo sobre um fenômeno social ou político, eu já vou, com aquele meu juízo, carregado de preconceitos, né? Então, para o Russell, quando a gente vai julgar algo carregado de preconceitos, a gente já julga errado, a gente já não alcança a verdade das coisas. Então, para ele, é preciso a gente tirar esses preconceitos e julgar as coisas como se fossem a primeira vez que você esteja vendo, ou a primeira vez que aquele fato esteja acontecendo. Não fazer relações com outros acontecimentos, tá? Então, descoisificar a consciência. Conhecimento para o Russell,
ocorre a partir da correlação entre o sujeito e o objeto, é esse relacionamento direto que eu tenho com o fato ou com o objeto, sem carregar os meus preconceitos. Quais são as questões que ele vai colocar? Então, será que conhecemos os objetos tal qual eles são em si mesmos, ou conhecemos apenas uma representação mental, uma imagem daquilo que elas são, porque a gente já tem esses preconceitos? E como é possível o conhecimento dos objetos e dos fenômenos também? Quais são as condições, os limites e as possibilidades de um conhecimento das coisas em si mesmas, e não sem esses preconceitos que a gente carrega, né? É como se fosse uma criança que vai descobrindo pela primeira vez as coisas do mundo. Para o Russell, os adultos, os participantes da política, as pessoas que vão construir determinados juízos, deveriam agir como crianças que veem pela primeira vez as coisas que acontecem no mundo, sem carregar os preconceitos. E para isso, ele vai utilizar aquele conceito da hipoqué, que é das escolas helenistas, tá? O que era a hipoqué? É a suspensão do juízo, né? Deixa eu conhecer o objeto em si mesmo como ele é e suspender os meus juízos e me livrar dos preconceitos. Então, é uma atitude que visa colocar entre parênteses todos os hábitos, as convicções e as considerações pré-concebidas, para poder ter contato com aquele objeto, com aquele fenômeno que ocorreu. Então, para os fenomenologistas, o procedimento suspensivo, né, essa suspensão do juízo da hipoqué, implica em deixarmos de dirigir o nosso olhar para os objetos tomados em si mesmo, em seu ser inacessível, para dirigir a atenção para os atos da consciência, que nos permitem chegar até eles. Por exemplo, assim, quando eu vejo uma mesa, eu já carrego os preconceitos sobre o que seria uma mesa bonita. Mas não, vamos enxergar exatamente aquela mesa em si mesmo, então ter uma visão da mesa, a nossa lembrança da árvore, a nossa imaginação da cidade, é você perceber aquela consciência que você tem sobre a coisa, né? Então, essa redução fenomenológica é uma conversão do olhar que nos permite chegar ao objeto vivendo segundo o seu sentido para nós. Ó, a psicologia, a questão da subjetividade, influenciando aí nos fenomenologistas, né? Então, segundo valor que lhe atribuímos e sobre o qual não negamos a nossa responsabilidade, é pensar sobre a própria consciência que você tem sobre o objeto, né? Depois que você conheceu o objeto. Então, a epoqué é um estado de espírito com o qual vemos sem pensar, sem procurar sentido oculto nas coisas. É preciso ver pela primeira vez, suspendendo exato todo o juízo e toda a filosofia. É ver as coisas do mesmo modo que o Fernando Pessoa fala em Alberto Caeiro, né, através do Alberto Caeiro, num poema que ele tem sobre ver para pensar sem penar, né? Então, você chega ali com o espírito livre, né? E aí, o que o Alberto Caeiro coloca lá no poema dele? Que toda coisa que vemos, devemos vê-la sempre pela primeira vez, porque realmente é a primeira vez que a vemos, mesmo que tenha alguma relação com alguns fatos anteriormente, com alguns acontecimentos, é a primeira vez que a gente vê. Então, os fenomenologistas queriam se livrar desses preconceitos, suspendendo o juízo, para poder conhecer como as coisas realmente são. E como que isso vai... Pode falar? Desculpa. Pode? Mas como seria, tipo, essa reflexão do objeto? Isso que eu não entendi. Tipo, como seria ver ele pela primeira vez e a reflexão? Tipo, tem como dar um exemplo, assim? Tem, por exemplo, Gi, se eu falar para você que você vai conhecer uma baraúdra hoje, né? Você vai ficar curiosa, você nunca viu uma baraúdra na tua vida, e aí você vai, então, ali conhecer a baraúdra pela primeira vez, sem ter qualquer tipo de preconceito, porque até então você não sabe o que é uma baraúdra e ninguém nunca te falou o que é uma baraúdra, tá? Quando você conhecer uma baraúdra, você vai ter uma consciência sua, própria, livre de preconceitos, porque ninguém te explicou nada sobre o que é uma baraúdra. Esse seria o verdadeiro conhecimento. Entendeu, Gi? Aí Entendi. agora eu vou te falar o que é uma baraúda. É uma dança típica da Nicarágua. Né? Eu sempre uso esse exemplo em aula, porque ninguém nunca sabe o que era uma baraúda. É uma dança típica da Nicarágua. A partir desse momento que eu te falei o que é, você já começa a imaginar as roupas, a bandeira da Nicarágua, a situação, a história, percebeu? Então, agora que você vai conhecer, você já vai carregar esse preconceito, porque eu te expliquei. Deu para entender a diferença? Entendi. Então é como se a minha percepção, tipo, se eu não conhecesse nada, seria, tipo, o que eu imaginasse disso, do objeto. Exato. E aí depois eu vou ter, tipo, depois que eu conheci, aí eu vou ter uns preconceitos já.
Exatamente. Ah, tá. Tá? E é muito difícil a gente conhecer um fenômeno realmente em si, porque, assim, na nossa própria educação, a gente já recebe informações sobre diversos tipos de fenômenos políticos ou fenômenos sociais, e aí quando a gente vai ter contato, a gente já carrega aquele preconceito. Aí a gente não tem uma experiência livre e pura, que seria a partir dessa epoqué. A Larissa colocou aqui, então estudar a história é algo negativo para ter conhecimento verdadeiro da atualidade. Então, sim e não, Larissa, tá? Para os fenomenologistas, sim. Se você julgar determinado acontecimento com fatos anteriores, você vai estar julgando as questões de hoje com o olhar de uma outra época, né? Que era outro contexto social, que a gente não tinha, por exemplo, um mundo tão globalizado, então a gente estaria julgando já com certo preconceito. Mas, ao mesmo tempo, não, porque conhecer os fatos históricos também é uma maneira de você não deixar que determinadas questões voltem a acontecer, como o próprio totalitarismo. A Hannah Arendt trabalha muito essa questão e faz uma crítica aí, ela vai escrever, né, Origens do Totalitarismo, e ela faz essa crítica aos fenomenologistas, que é necessário, sim, falar sobre história, os acontecimentos, exatamente para não deixar isso retornar, né, não acontecer novamente, tá? Lá, quando ela finaliza, na verdade, ela não finaliza porque ela morre antes, a vida do espírito, né? A ideia de escrever a vida do espírito é exatamente mostrar como pensar, o querer e o julgar e o conhecimento da história precisam estar presentes no mundo para que novamente não aconteçam novas atrocidades na humanidade, tá? Perguntou aqui, Rô, Descartes também falava isso da suspensão dos juízos. Então, mas o Descartes, ele colocava a questão, Bia, da dúvida, né? Então, para o Descartes, não era você suspender o seu julgamento, é você fazer o julgamento sobre determinado assunto, e se você pudesse colocar aquilo em dúvida, se aquela questão que você está julgando não for uma verdade clara e evidente, para você descartar, então, até encontrar uma verdade que fosse clara e evidente suficientemente para você ter alguma certeza. Então, Descartes não era uma suspensão do juízo, era provisória, né? Essa suspensão do juízo do Descartes é provisória, porque a dúvida dele é provisória, não é um fim em si mesma. Já para os fenomenologistas, essa suspensão do juízo é um fim em si mesmo, porque vai te ajudar a conhecer o fato ou o objeto como se fosse a primeira vez. Beleza, Ô, Bia? Roberta, Pode falar. mas, tipo, na prática, tipo, qualquer pessoa consegue suspender totalmente seu juízo? Tipo, Não, Carol, os preconceitos, a nossa educação é aquilo que está mais enraizado em nós, né, Carol? Então, assim, é muito difícil a gente fazer um julgamento com a suspeição do juízo, tá? Mas vale a pena tentar, né? Você perceber, ter consciência de que aquilo é a primeira vez que você está vendo, ou seja, um objeto, ou uma música, um acontecimento político, né? E tentar julgar o fato aqui pela época que está acontecendo, pelo contexto, e não tentar se apoiar em corrimão, né, em fatos extras que já aconteceram carregados da história. A Hannah Arendt também fala da questão do juízo sem corrimão, né, dessa questão de suspender o juízo para poder fazer um julgamento, embora a história nos ajude com que certas atrocidades não voltem a acontecer. Tudo bem, Carol? tudo sim. Agora, Desculpa. Pode pode falar, falar. Capelo. Não, pode falar, Capelo. Depois eu falo. Falei. Fala, Obrigada. vai, Gi. Fala, Lu. Não sei. Mas, por que ele queria fazer, tipo... É que eu não vejo sentido, entendeu? Suspender o juízo. Tipo, tirar Então, esses preconceitos. Tipo, o que ele queria chegar nisso? o Russell é um acadêmico, Gi. Ele é um professor universitário, tá? Então, ele é um acadêmico e ele vai fazer uma crítica da ciência que estava sendo construída com determinados erros por conta dos preconceitos dos cientistas, dos filósofos e dos matemáticos, né? E isso vai influenciar tanto a ciência, para você partir de um zero para poder buscar resultados, quanto o próprio existencialismo. Por quê? Porque para os existencialistas, você não pode dar um sentido ou um significado para a vida, porque você está vivendo ela pela primeira vez.
né? Então, quando já te dão um sentido, uma essência, um significado pronto para a sua vida, perde exatamente aquilo que a vida tem mais de fantástica, né? Que é a possibilidade de você criar a si mesma. Por isso que os fenomenologistas vão influenciar os existencialistas. Você está vivendo pela primeira vez, então não construir juízos sobre os fatos que estão acontecendo na sua vida, porque tudo que acontece na nossa vida é também pela primeira vez. A gente nunca viveu aqui antes. Né? Então, por isso que eles vão ter a fenomenologia vai influenciar os existencialistas. E a questão da fenomenologia é mais voltada para a questão da ciência mesmo, da construção de verdades científicas, tá? Ah, entendi. Quase Obrigada. muito próximo dos ídolos do Francis Bacon, né? Não sei se vocês chegaram a ver a teoria dos ídolos, que é a teoria que o Francis Bacon vai mostrar como determinados erros influenciam na construção da ciência. Isso no século XVII, tá? Pode falar, Lucas. Bom dia, Roberto. Ô, professor, então a gente pode colocar os fenomenologistas como tópicos? Utópicos? Não, porque eles não têm um ideal de mundo no sentido de que seria uma utopia, mas sim, assim, seria uma questão mais voltada para as emoções, sentimentos e a própria consciência de cada ser subjetivo diante de um fato novo, diante de um conhecimento novo, entendeu? Não carregar os preconceitos. Utópico seria se eles construíssem um ideal de mundo ou de vida que fosse jogado para frente, né? Mas eles pensam nessa suspensão do juízo aqui e agora. Não sei se eu respondi sua pergunta, Lucas. Respondeu, obrigado. Porque utopia seria um ideal que não é o real, né? Então, voltando lá para a influência, pode falar. Você acha que, tipo, dá para associar tudo isso com o senso comum de algum jeito? Porque, tipo, com a suspensão do juízo, vem essa coisa de você suspender o preconceito e tal, e aí você foge do senso comum de algum jeito, né? Sim, dá sim. E isso que desde o Nietzsche vem sendo colocado, né? Da questão do moral do rebanho, do senso comum, de você ter a sua existência nas suas próprias mãos. Então, é exatamente isso, Luiz, é uma construção desde o Nietzsche aí, de romper com o senso comum. Não só desde o Nietzsche, né? Porque o próprio Platão ali no mito da caverna, uma das nossas correntes que nos prendem à caverna é o senso comum. É a religião, é o senso comum, é a própria política. Então, é exatamente isso. É olhar como se a gente nunca tivesse visto. É sair da nossa caverna pela primeira vez. Tá? Tá bom, obrigada. De nada, Luísa. Deixa eu voltar lá para os slides para a gente falar do Heidegger, né? Pessoal, Heidegger, para mim, assim, ele causa uma certa angústia, assim. A vida pessoal dele é muito complicada. É claro que a gente vai falar da vida pessoal dele, mas eu odeio a vida pessoal dele. Desculpa falar isso, mas ele entrou para o Partido Nazista, né, para poder se tornar reitor da Universidade de Berlim, e ele era amante da Hannah Arendt, que é uma judia, que eu sou apaixonada por ela, né, meu doutorado todo foi feito, meu pós-doc também está sendo feito em Hannah Arendt e Kant, então causa um certo, Heidegger, né, até coloquei uma foto dele aí com o fundo aí do símbolo do Partido Nazista, mas a filosofia dele, eu vou ter que admitir aqui, é bacana, tá, é legal, tirando a parte que ele entra para o Partido Nazista. E que ele persegue a própria Hannah Arendt. Mas a gente percebe no próprio pensamento da Hannah Arendt influência direta aí do Martin Heidegger. Ele é professor de filosofia medieval, né? Então ele é especialista em Agostinho. Aliás, Agostinho, na época do Heidegger, na década de 30, 40, ele era muito estudado. Principalmente a questão da vontade do ser, né? Que vem essa tradição desde o Nietzsche. Quando o Nietzsche falou de novo da vontade de potência, alguns filósofos, alguns professores de filosofia universitários foram buscar essa questão da vontade, de você agir no mundo, né, de você se colocar no mundo. Então, o próprio Heidegger é estudante, o Boris chegando, é estudante de filosofia medieval, especialmente aí de Agostinho, e ele vai ser discípulo do Russell, né, dessa fenomenologia, que vai influenciar diretamente na construção da filosofia do Heidegger. Então, ele é um dos principais pensadores do existencialismo, embora ele não se considerasse um existencialista, tá? Vocês vão ver o porquê. Ele tem duas fases na filosofia do Heidegger, uma fase dele tem características muito óbvias de existencialismo. Então, ele rompe aí com a tendência dominante da filosofia moderna, que desde Descartes estava voltada para a teoria do conhecimento. Ele não vai buscar como nós conhecemos as coisas,
como os próprios fenomenologistas buscaram, né? Heidegger, ele vai colocar uma questão importante aí, por que algo e não nada? Então, por que a gente existe no lugar do nada? Será que a gente deixasse de existir, o nada existiria? Que também tem um pouco da tradição nihilista ali do Nietzsche também, tá? Então, isso, deixa eu só tirar aqui da tela um aviso. Então, isso ocorre porque ele defendia o problema central da filosofia, que é sobre a existência de tudo. Em sua investigação, o Heidegger apontou aquilo que considera uma confusão que vinha desde o período medieval, também ali Tomás de Aquino, né, ele já escreve sobre essa questão do ente e do ser. O que seria o ente? Seria a nossa vida, né, o ente é o ser humano, né, e ser é a nossa existência. Muitas pessoas apenas vivem, nascem, mas não são, não existem. Por que não são, não existem? Porque não fazem escolhas, né, não constroem essa sua existência. Para os existencialistas, o que a gente tem em mãos é só a nossa vida. O que a gente precisa de fazer com a nossa vida é construir, através das nossas escolhas, a nossa essência, que é o ser, tá? Então, essa distinção aí o Heidegger é o primeiro a fazer. Para isso, ele vai criar um conceito importante, que eu vou falar já já para vocês. Deixa eu só colocar o Boris. Peraí, só um minutinho, turma. Ai! É que você vai ficar chorando aqui do lado. Pessoal, desculpa. É horário Ô, professora, é ele balançando a orelha, esse barulhão? Foi, você acredita? É um salsicha. Bonitinho. Ele é um fofo, é um salsichinha, mas tá na hora do cocô dele, entendeu? E minha irmã tá em home office também, mas ela tá numa conferência, e eu dando aula, ele tá meio que desesperado, assim, ninguém me leva. Bom, pessoal, vamos lá. O conceito do Dasein, é um salsichinha lindo. Do Heidegger é importante a gente falar dele, né? Então, vamos lá. As duas fases e o conceito do Dasein. Então, para o Heidegger, aí, o ente é a existência, né? Só a vida. É a manifestação do modo do ser. E o ser é a nossa essência. A gente vive. Na existência, a gente só tem a vida. Ela não está pronta, acabada. Então, a essência é aquilo que fundamenta e ilumina a existência ou os modos de ser. A partir dessa diferenciação, ficou clara essa diferença, turma? Eu não entendi tão bem, Roberto. Então, vamos lá. O ente é aquilo que a gente tem quando a gente é lançado no mundo. A gente nasce. A gente só tem essa existência crua, né? E aí, depois, o ser é a essência, é aquilo que eu sou, né? Eu vou construindo a minha essência a partir das minhas escolhas. Ficou claro? Ente e essência? Sim. Vocês lembram disso em Tomás de Aquino, turma? Que ele também faz essa diferença? Em Tomás de Aquino, o ente é a substância composta de corpo e alma, né? E a essência, em Tomás de Aquino, filosofia medieval, seria aquela que Deus nos dá, o sopro divino, espírito, em grego é sopro, tá? Aqui para o Heidegger, o ente é essa nossa vida, a gente foi lançado no mundo, e o ser, que seria a essência, são as escolhas que a gente vai fazendo e construindo quem nós somos, tá? Ele muda, inverte um pouco essa questão. E aí o Heidegger vai ter duas fases na vida dele. A primeira fase, ela vai se caracterizar pela busca do conhecimento do ser por meio da análise do ente. Então, os seus escritos são todos voltados para a existência e essa busca que a gente tem constante de quem a gente quer ser, tá? E na segunda fase, o ente, que seria essa existência, sai do primeiro plano. E aí ele vai tentar compreender o porquê que existe o ser humano e não o nada. A primeira fase, especificamente, é muito clara as características existencialistas, embora o Heidegger se negasse aí a entrar no pacotinho dos existencialistas do século XX. Mas é bem claro aí a filosofia dele. Então, o Heidegger, ele começa investigando... Pode falar? Desculpa. Qual que é a segunda fase mesmo? A segunda fase é a questão do nada. Ele vai tentar compreender o que seria o nada. Se a gente não existisse, o que teria aqui? Aí sim, tá. Muito utópico, né? Voltando para a palavra que o Lucas usou na questão, é bem utópico, porque não tem como a gente saber, né? Só dá para a gente saber aquilo que existe.
Então, o Heidegger, ele começa investigando a existência humana somente porque é dela que, primeiramente, a gente tem consciência. A gente tem consciência de que a gente está aqui no mundo. Mas objetou para aqueles que o consideravam existencialista, uma filosofia que colocasse apenas o ser humano como centro de preocupação, seria, antes de tudo, uma antropologia. Né? Ele não quer estudar só o ser, só o ente. Por isso, ele dizia que a questão que o preocupava não era a existência do ser humano, e sim a questão do ser em conjunto e enquanto tal, ou seja, a questão do ser em geral e não apenas do ser humano. Então, o que o Heidegger vai fazer? Ele vai tentar compreender também as relações humanas, né? Não só a minha existência, mas como a existência do outro interfere na minha existência e como as minhas escolhas também interferem na existência do outro. Então, ele vai tentar construir essa rede de relações humanas. E isso é interessante também na análise da origens do totalitarismo que a Hannah Arendt faz. O que ela percebe? Que a primeira característica, o primeiro passo para um totalitarismo ser instaurado, né, é o isolamento dos homens. Porque a partir do momento que eu não tenho mais relação com o outro, eu não tenho mais troca de ideias, não consigo mais perceber as coisas que estão acontecendo no meu entorno, né? Então é o medo e o isolamento. E é exatamente essas relações que o Heidegger estuda, que ele vai usar depois também, quando ele faz parte aí do partido nazista. Tá? Ô, Roberto, Pode falar. Eu só vou colocar a senhora falou da relação, então, dos seres humanos. Não se encaixaria meio dentro da sociologia? Sim, sim. A sociologia ela é bastante Heidegger, Hannah Arendt e todos os filósofos modernos e contemporâneos. Vocês vão ver que tem um período que a gente for falar da escola de Frankfurt, sociologia e filosofia quase que não se separam, né? Principalmente com Habermas, quando a gente for falar de democracia deliberativa, essa importância das relações, de trocas de ideias, de conversa, tá? Você vai ver, Lucas, que tem determinados pontos que a sociologia e a filosofia no período moderno e contemporâneo não se separam, ok? Até eu e a Mari, quando a gente monta o planejamento, a gente monta juntas. Quem vai dar o quê? Aí Que legal. Nessa fase final. E aí, normalmente, eu fico com o Habermas, quando é com Vagnão, nas unidades com Vagnão, ele quer dar, com a Mari eu que dou. Né? Então, a gente faz essa divisão, porque a Mari, ela é mais voltada para a sociologia, ela curte muito a questão da antropologia e das artes, não sei se vocês percebem isso em aula. Dá pra ver direto, ela passa vários trabalhos relacionados a isso. Exato, a Mari é fantástica, assim, ela adora essa parte mais artística, ligada à questão da antropologia. E o Vagnão gosta muito de política. Então, são dois professores completamente diferentes ali, que quando a gente faz o planejamento sempre juntos, fica uma briga, quem que vai dar Habermas? E eu adoro Habermas também. Mas ele ganha, né? Sociologia, até alguma coisa tem que fazer da vida, né? Então, eles dão Habermas. Nossa, pessoal. Não, pessoal, de Osasco, é uma zoeira que eu faço já há muito tempo, tá? As outras unidades estão acostumadas, que eu falo que sociologia não serve pra nada. É verdade. A Giovana tá acostumada. Então, a Giovana tá acostumada. A sociologia não serve pra nada, só faz social, gente. Vamos lá. Então, o sentido, pelo menos filosofia pensa, né? Então, vamos lá. Quais são os sentidos do ser aí pro Heidegger? Um dos objetivos básicos aí do Heidegger em sua obra fundamental, que é o Ser e o Tempo, que ele vai tentar entender o que é a existência no nosso tempo, agora, que a gente vive agora, a gente não pode julgar e projetar a nossa vida para o futuro. Para investigar esse sentido do ser. E será que o ser, a existência, tem algum sentido? Né? E se tivesse, será que seria o mesmo sentido para todos? Então, para isso, ele vai começar uma análise fenomenológica, com a influência do Russell aí, do ser que nós mesmos somos. Então, ele se liberta de todos os preconceitos para poder entender o ser em si mesmo. Criando uma terminologia própria, e é assim que aparece nas questões de vestibular, ele vai usar a palavra Dasein. O que significa Dasein? É o ser aí, estar aí. É esse ser que vive, que tem essa existência em suas próprias mãos. Tá? E por que ele faz isso? Porque durante todo o período medieval e depois pós-medieval, que vai ser pouco discutido a questão da existência humana, parece que a essência do homem sempre nos foi dada, pronta, acabada, né? O homem é um ser social,
O homem é um ser voltado sempre em busca da felicidade. O homem é um ser voltado para a busca de Deus e para a felicidade junto na eternidade. Então, sempre a nossa essência, a nossa finalidade já foi dada. Aqui, os existencialistas vão mostrar que não, que a gente só existe, a gente é um ser aí, a gente está aqui, mas que a gente não tem nenhum significado pronto e acabado. Essa é a briga principal aí dos existencialistas, que eu acho bem bacana e que vai ajudar na construção da psicanálise existencialista, né, que é essa busca de sentido. E talvez o sentido seja exatamente não ter sentido algum, né? Então, assumir relações com o mundo só é possível porque a presença, sendo no mundo, é como é. Por isso, para Heidegger, dizer que o homem tem um mundo nada significa do ponto de vista ontológico, enquanto não se esclarecer o que significa esse ter, né? O que é o ter o mundo? Eu faço parte do mundo, eu construo o mundo, o que é o mundo? É isso que ele vai tentar compreender. Então, de acordo com Heidegger, tem 3 etapas na vida humana aí, as quais, na maioria dos indivíduos, culminam numa existência inautêntica. Quais são essas etapas aí? Eu já estou finalizando Heidegger, tá? Então, a primeira etapa da vida de qualquer ser humano é o fato da existência. A gente se dá conta de que a gente apenas existe, que a gente foi colocado no mundo, que a gente não pediu para nascer e que a gente está aqui, que a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso tudo, né? Então, o ser humano é lançado ao mundo, ele usa esse termo lançado mesmo, tá? Sem saber o porquê. E ao despertar para a consciência da vida, é isso que dá o Dasein, tá? Sem ter pedido para nascer. Então, é por volta mais ou menos dos 8, 9 anos de idade que a criança tem aquele insight, fala, putz, eu existo, né? E tem um mundo inteiro aí e uma vida inteira para eu continuar em frente. Esse seria o primeiro estágio aí da vida de qualquer ser humano. O segundo estágio da vida do ser humano, segundo Heidegger, é o desenvolvimento dessa existência. Então, você tem um estalo e agora você percebe que você pode fazer escolhas e começa a projetar a sua vida para um futuro, né? Então, o ser humano estabelece relações com o mundo, o ambiente natural e social historicamente situado, e para existir, projeta a sua vida e procura agir no campo das suas possibilidades, agir dentro daquele leque de escolhas que lhes é aberto. Move uma busca permanente para realizar aquele projeto final. Em outras palavras, existir é construir um projeto para o Heidegger. Só que esse projeto não está pronto e acabado, é você que escolhe. E é exatamente esse projeto também que dá certas angústias na gente, porque a gente não sabe se as escolhas vão estar sendo as melhores para poder alcançar aquele projeto. E aí a gente cai no terceiro estágio, que é a destruição do eu. É quando você percebe que aquele projeto não vai rolar, né? Então, é tentando realizar o seu projeto, que você jogou ali no segundo estágio, ser o melhor para você, o ser humano sofre a interferência de uma série de fatores adversos que o desviam do caminho existencial, né? Pode ser uma escolha do outro mal feita, pode ser um acidente, mas tem várias interferências aí. E trata-se do confronto do eu com os outros. Confronto no qual o indivíduo comum geralmente é derrotado, o indivíduo comum. Mas tem aquele homem autêntico, né, que é o super-homem do Nietzsche, ali influenciando Heidegger, que o seu eu não é destruído, e ele consegue dar a volta por cima e continuar o seu projeto. Já outros, né, o seu eu é destruído, arruinado, e dissolve-se na banalidade do cotidiano, nas preocupações da massa humana, que também a gente viu com Camus, no mito de Sísifo. Então, em vez de se tornar a si mesmo, torna-se que os outros são. Assim, o seu eu é absorvido no com o outro ou para o outro, e deixa de ser uma pessoa autêntica, né? Não consegue colocar em prática as suas vontades de potência. O último slide do Heidegger para a gente finalizar. Na concepção do Heidegger, o sentido profundo que nos faz despertar da existência inautêntica é essa angústia do que nós estamos fazendo com a nossa vida, né? Pois se trata de um estado afetivo que revela o quanto nós dissolvemos em atitudes impessoais, o quanto somos absorvidos pela banalidade do cotidiano e o quanto anulamos o nosso eu para inseri-lo alienadamente no mundo do outro. Olha a palavrinha alienado aí, né? Tem uma certa força dentro da filosofia do Heidegger, porque quando ele entra para o partido nazista, ele percebe quanto que é fácil também você criar uma massa, né? A gente tem hoje uma democracia
a gente tem uma pluralidade. Cada um pensa da sua maneira, cada um pode colocar o seu modo de ser, embora nem todos façam isso. Agora, quando a gente tem uma massa, são todos iguais, porque eles estão alienados dentro daquele contexto, né? E aí, nessa angústia de a gente perceber que a gente não pode ser autêntico no mundo, porque a gente tem que agradar os outros, ser aceito numa sociedade, numa massa, sentimos-nos como um ser a caminho do nada, que é o niilismo do Nietzsche também, né? Um ser para a morte. Na tentativa de sair desse estado, geralmente buscamos meios para esquecer aquilo que o causa e fugimos. Essa é uma solução provisória, porque a angústia continua ali, né? Pois, conforme aponta o Heidegger, somente quando o indivíduo enfrenta seu sentimento e transcende o mundo e a si mesmo, conferindo um sentido a seu ser, é que consegue superar essa angústia. Então, é só quando você consegue se tornar um homem autêntico que você supera essa angústia da existência, de viver como um ser para o outro, né? Não um ser para si mesmo. Pessoal, a gente vai parar por aqui senão vai ser muita informação se eu começar o Sartre agora. Então, na próxima aula a gente termina a existencialismo, a gente continua com o Sartre. Sartre é bem rapidinho, assim, é um filósofo que eu acho que é muito fácil de ser usado em temas de redação também, só que ele tem poucos conceitos, ele vai, na verdade, mostrar a prática desse existencialismo, tá? Alguém tem alguma dúvida do Heidegger? Roberto, eu não entendi direito a primeira fase da filosofia dele. A primeira parte, quando ele estuda o ser? Isso. Tá, é quando ele vai fazer essa divisão, né, que existe um ser para si e um ser para o outro. O ser para o, ele percebe que o ser para o outro cria homens inautênticos, porque a gente vive conforme aquilo que a massa, que a sociedade coloca. A gente não coloca a nossa vontade de potência, a gente não externaliza quem nós somos pela necessidade de ser aceito pelo outro e pelas interferências que os outros têm na nossa vida. Já o ser para si é aquele ser que ele é autêntico, que ele consegue fazer as próprias escolhas, ter essa liberdade de escolhas dentro das possibilidades da sua vida para poder alcançar aquele projeto futuro. A segunda fase, Lucas, ele vai falar sobre esse homem que caminha em direção ao nada. Que quando você vive numa massa, a primeira coisa que você perde é a sua individualidade, a sua capacidade de se tornar aquilo que você é, porque agora você faz parte da massa, e na massa são todos iguais. Entendi, Roberto, obrigado. Mais alguém, pessoal? Não? Então tá, então na próxima aula a gente começa com o Sartre, finaliza rapidinho, e aí eu abro as questões para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Uma ótima semana para todos, obrigada pela participação aí. E uma boa semana, turma. Prof, Tchau, eu acho que eu não entendi uma parte. Peraí, quem é a Júlia ou a Elida? A Júlia. Fala, Júlia. Eu não entendi exatamente que esse Dasein que ele fala, esse conceito, tipo, eu não entendi. A tradução do Dasein para o português seria existir, né? É que em alemão tem mais declinação do que o português, né? Em inglês, então, pior ainda, porque só tem o verbo to be. O Dasein seria existir, mas existir não no sentido de estar no mundo e apenas viver. Existir no sentido de você ter a sua própria vida em suas mãos e fazer as suas próprias escolhas. Você ser uma pessoa autônoma que reconhece a sua liberdade de escolher quem você quer ser na sua vida, de construir a sua própria essência. Entendeu, Juliana? Entendi. É uma coisa a vontade de potência do Nietzsche, né? Mais É ou a menos. vontade de potência do Nietzsche, exatamente. Tá? Ele usa como conceito do Dasein, que é o ser aí, estar aí, viver, escolher, ter a sua vida nas suas próprias mãos. Entendi, Rô, obrigada. Roberta, Pode falar, Carol. mas não é meio contraditório ele falar que, tipo, você tem a liberdade para tomar, tipo, os rumos da sua vida, só que ele, tipo, entrar no partido nazista que é, tipo, totalitarista, tipo... Pois é, Carol, por que eu falei que a vida pessoal do Heidegger me causa certo angústia? Total contraditório. E por que ele entra no partido nazista?
Que ele sabe controlar isso? Não, porque ele mesmo acaba fazendo parte da massa, Carol. Ele esquece exatamente de tudo que ele escreveu. Ele Entendi. mesmo cai na própria ideologia, na própria construção de um totalitarismo que é muito forte, mesmo como pensador. Caraca. Tá vendo por que ele me causa uma certa angústia falar da vida pessoal do Heidegger, né? Fora a perseguição que ele faz em relação a Hannah Arendt mesmo, ela teve que fugir da Alemanha. Essa parte é bem, para mim é muito contraditória. Então, pode falar, Lucas. Mas a senhora não disse que ele tinha entrado pra... Por interesse. Eu não lembro exatamente. Pra ganhar algum tipo de poder, tá? Sim, Eu não sei. mas ele aceitou, né, Lucas? Porque ele Ah, poderia. não tô defendendo, não. Não, então. Quer Mas ele saber. poderia. Ele poderia praticar exatamente aquilo que ele escreve, né? Como a existência está nas nossas mãos e é a gente que tem essa liberdade de escolha, ele também teve a liberdade de escolha. Então ele escolheu. E ele acabou entrando nessa engrenagem do sistema totalitário. Então, ele foi exatamente o contrário daquilo que ele escrevia na teoria. Ele teve essa liberdade. Por isso que, para mim, a parte da vida dele é muito contraditória. Mais alguém, turma? Não? Parar de gravar aqui, então. Eu vou fazer uma pergunta, então. Pode falar, pode falar.